especial que está de aniversário hoje, que é o nosso prefeito de Caxias do Sul. É Adiló de Domênico, completando 73 anos de idade. O Adiló, a gente deseja luz para que as suas decisões sejam sempre acertadas, né? Já que o Vitrine de Negócios se propõe aqui a tentar, de alguma forma, ser inspiração. E ele me disse esses dias atrás que ele se inspira muito nos convidados que às vezes passam por aqui e que ele é nosso ouvinte também. Então, muito obrigado, Adiló, e desejo para você muita saúde. Dito isto, lembrando que o Vitrine de Negócios tem um oferecimento do Sicoob, Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. E eu não canso de dizer que dentro desse universo de opções, né, o cooperativismo é um grande negócio, né? Como é o associativismo, um outro grande negócio. São molas propulsoras que fazem com que a gente consiga avançar melhor na sociedade. E a CDL Caxias apoiando o seu negócio, e vem aí um calendário completo, né, de ações, já está disponível no site da CDL, né, das ações que a CDL fará em 2025. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava, tudo bem? Tudo. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada. Apenas isto. Para nossa alegria nos estúdios, e hoje nós não podíamos ficar longe desta pauta, coincide nesse sábado, o aniversário, ou estamos completando aqui o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher, que a gente, sempre que a gente lembra dessa data, eu não sei se é mais para uma reflexão ou se é para comemoração. Mas me parece que o Dia Internacional da Mulher, nessa data, baseado nos fatos, né, de como aconteceu, é uma data para nós continuarmos refletindo, não é? Mas conosco, para nós, aqui no Vitrine de Negócios de hoje, estão nada mais, nada menos que duas protagonistas femininas, né? Que é a Vera e a... Ai, meu Deus do céu. A Andréia, né? Isso aí. A Vera e a Andréia, nós podíamos pegar o currículo delas e esmiuçar aqui, né? O que tu falou? Beatriz. A Beatriz, Bea, tu me perdoa? Eu estou conversando. Bom dia. Se tu lembrou da minha irmã, eu fico orgulhosa. Bom dia, também, tá bom? Eu nunca consegui separar você quem era quem. E fui traída agora. Seguindo o pessoal diz, Vera, Beatriz, qualquer uma das duas aí, alguma me responde. Mas prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, Cuiava. Muito obrigado pelo convite, né? E em nome meu e também das entidades onde eu atuo, agradecemos, né, o teu momento, né, de homenagem, né, às mulheres empresárias nesse teu programa. Eu tenho por princípio de que as pessoas que passam por aqui, elas antes de irem para uma entidade, como eu fui, como tu estás, como eu estou também, então, nós temos uma história, né, e alguma coisa nos levou a estarmos em entidades. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu chamar para a roda também aqui a nossa Andréia. Andréia, bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, Cuiava. É um prazer imenso eu estar aqui dividindo esse momento com vocês. E eu vou aproveitar já de antemão de desejar o meu feliz Dia da Mulher para todas as mulheres ouvintes desse programa. Muito bem. Andréia, e a tua história? Como é que tu definiria... Antes da gente começar, Cuiava, para quem está acompanhando a gente entender do que a gente está falando, né? Me parece que falta um pouquinho de explicar quem elas são. Para quem conhece. Para quem não conhece, né? A Beatriz Carinhato da Silva, ela assume a presidência, a diretoria da empresária da SIC, né? Uhum. Uma vez era mulher empresária. Então, o nome era redundante, agora ficou só empresária, né? Justamente pela questão do setor privado, que tem essa liderança feminina, reconhecida, que dá prêmios, inclusive, na indústria, o Didia Bandera. Nós temos a Ana Reck, que é uma expoente de um distrito, o primeiro distrito de Caxias do Sul, leva o nome de uma mulher, Ana Reck, né, que era uma empreendedora. Então, nós temos assim, vários expoentes femininos que merecem destaque e ocupam um lugar também de destaque na maior entidade de fomento empresarial da Serra Gaúcha, que é a SIC, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, e você vem representando hoje todas essas mulheres, todas essas pessoas, né? Desde Ana Reck até
a Beatriz. E a nossa querida amiga aqui, que também vem representando o Grupo Mulheres do Brasil, Andréa Varaskin Weber, que é uma das líderes, né? Porque é assim que se nomeia as mulheres de um grupo que foi criado por uma grande empreendedora brasileira. Todas nós conhecemos a Luísa Trajano, né? Do grupo Magazine Luiza, que lá, num momento de sua carreira, entendeu que era preciso dar força e empoderamento para essa liderança feminina fazer a coisa acontecer. Chega de burocracia, chega de mimimi, chega... Mulher faz as coisas acontecer. Criou o grupo Mulheres do Brasil, que em cada região tem expressões, manifestações conforme as suas lideranças. E é isso que a gente vai saber hoje um pouquinho aqui da André, quais são essas expressões na Serra Gaúcha. Então, só para apresentá-las um pouquinho. Bom, ótimo. E aí, André? Bom, então, eu sou uma advogada e comecei a minha trajetória no feminismo, vamos dizer assim, junto à Comissão da Mulher Advogada da OAB de Caxias do Sul. Me afeiçoei ao tema. E, a partir dali, comecei a frequentar os espaços destinados a essa luta. E aí, eu fui convidada por uma outra mulher importante aqui de Caxias, que é a Célis Frisso, e, juntamente com ela e com a Júlia, a gente fundou o Grupo Mulheres do Brasil aqui em Caxias do Sul. E hoje nós somos 750 mulheres inscritas no grupo, só no núcleo de Caxias do Sul. O Grupo Mulheres do Brasil tem hoje, conta com 128 mil mulheres inscritas e uma infinidade de mulheres trabalhando ao redor do Brasil e também em núcleos no exterior. Nós temos, sim, a Luísa Helena Trajano como a nossa líder principal, né, junto com Tcheco Aoki e com a própria Sônia Rez, que são mulheres que dão um rumo para as nossas ações. E o que a gente pretende é juntar a força do protagonismo feminino para ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Não exatamente para mulheres, mas para todos. Por isso, a gente se dedica a causas, principalmente do combate à violência, educação, antirracismo, saúde, empreendedorismo e uma infinidade de outras também. Aqui em Caxias, nós temos essas causas que eu citei como bandeiras principais, com comitês trabalhando fortemente nas ações, né? Então, a gente não tem a pretensão nenhuma de inventar a roda. A gente se associa às ideias que já estão em andamento para criar um fomento e conseguir atingir e potencializar os resultados. E vocês criam espaços ou vocês ocupam espaços já criados para... a gente, assim, como eu te disse, a gente não tem a pretensão de criar a roda. Perfeito. Então, a gente tanto se associa a ideias já existentes e, por isso, a gente trabalha também muito fortemente apoiando a rede de proteção à mulher, né? A Casa Viva Raquel, né? Que ela se dedica também ao acolhimento das mulheres vítimas de violência. Como também a gente, por exemplo, agora este ano, está trabalhando junto à municipalidade e também à iniciativa privada por uma campanha para divulgação da vacinação contra o HPV. Porque a gente está percebendo, e esse é um movimento nacional do nosso grupo, onde existe, a cada 90 minutos, uma mulher morre no Brasil vítima de câncer de colo de útero. E essa doença tem cura através da vacinação. Então, a gente não pode mais aceitar esse resultado. A gente tem que, para 2030, a gente teria que ter um outro cenário. Então, a gente agora, esse ano, começa todo um trabalho focado na questão da conscientização da vacinação do HPV. Muito bem. Vamos continuar conversando sobre essa liderança. Beatriz ficou... A Bia é ótima, né? A Bia já foi resolvendo o problema, né, Bia? A Bia ficou com ciúmes que eu chamei ela de Vera. Não fiquei, não, Cuiava. Estou brincando pela nação. Olha, num grande evento que nós tivemos do Conselho de Contabilidade em Porto Alegre, estadual, o José Ivo Sartori, que é um querido, lá no pronunciamento dele, ele disse, eu vejo aqui no palco, a Beatriz e a Vera estão ali, as duas, não sei qual é a Beatriz, eu sei qual é a Vera, sei que foi uma gargalhada num local de mais do que 1.000 pessoas, né?
Mas antes de você... obrigado. Antes de você, hoje, a Beverly fez isso muito bem, digamos assim, citando você como hoje uma liderança empresarial, né? Mas para chegar lá, a Beatriz, a gente conhece, né, de muitos e muitos anos, eu acho que já fazem mais de 30, né, anos. Eu acho que contigo sim, mas o meu escritório de contabilidade já tem 42 anos. Então, 42 anos de escritório. E tudo começou por aí? Realmente, eu acho que começou, sabe, esse meu envolvimento no empreendedorismo. Quando eu, jovem, tive que optar por fazer uma faculdade, eu queria fazer e tinha que ser à noite. Então, à noite, no meu tempo, só tinha ciências contábeis, economia, administração. E no local onde eu trabalhava, de auxiliar de escritório, os diretores me disseram: Bia, tu faz contabilidade, que não tem mulher contabilista. Realmente não tinha. Nas salas de aulas, quando eu comecei só tinha os guarda-livro. Não, só tinha na faculdade, era praticamente só homens, né? Então, mas que eu sempre fui muito respeitada, sabe, por todos, isso. Então, começou, acho que na profissão que eu escolhi, porque era uma profissão quase que masculina. E eu tinha que me sobressair de alguma forma, né? Porque há 42 anos atrás, quer dizer, há quase 50 anos atrás, quando eu iniciei a faculdade, eu era uma mulher e, para mim, me sobressair, eu tinha que exercer alguma liderança. Claro que eu acho que estava lá no fundo, né, plantada em mim. Fui, quando me surgiu a oportunidade de ser sócia de um escritório de contabilidade, elas já faziam a contabilidade da APAI de Caxias do Sul. Então, demandava bastante voluntariado nessa entidade, além da gente trabalhar. Então, tinha que fazer a parte, né, empresarial e a parte do voluntário também. Então, acho que ali eu fui me envolvendo, e daí, há 40 e poucos anos, poucos contadores conheciam como trabalhar com uma entidade, e foram me procurando de mais uma outra entidade, mas outra. Hoje eu faço 18 entidades de Caxias do Sul. Olha só. Fiz uma especialização, né, do terceiro setor. E também eu vivo me atualizando sobre essa área, porque cada vez mais o governo está em cima. Também muda bastante, né? Muda. O governo está cada vez fiscalizando mais, e eu vejo assim que é próprio isso, sabe? Porque tem muitos oportunistas, né? Claro. Então, que venham, sabe? As demandas de mais rigor, né? Nas prestações de contas e tudo mais. Então, me envolvi nessas áreas. Eu gosto muito, então, sou grata à sugestão que meus primeiros patrões lá me deram, né, de fazer contabilidade. Então, esse é um mundo onde que... porque hoje a contabilidade, ela não é números. Números a gente calcula numa calculadora, eu digo. É verdade. Ela é gestão. Então, precisa, sabe, ter uma atuação mais imponente, sabe, para se poder se apropriar de dados e dar sugestões, né? Porque o nosso mundo, inclusive a geração de empregos, a economia, ele é tudo baseado numa contabilidade. Então, até porque hoje cresceu muito a parte de contabilidade gerencial, que é muito mais gestão do que propriamente a parte técnica, né? Tá? Então, eu vejo hoje mesmo, à tarde, eu tenho numa faculdade, eu vou fazer uma palestra também sobre contabilidade. Depois, à noite, eu vou entregar um diploma de destaque também numa formatura para um aluno, que quando as faculdades têm os seus critérios, né? Então, a UX tem os seus, a FSG, a Ideal. Então, às vezes tem um aluno que se sobressai, e daí o nosso Conselho de Contabilidade também manda um diploma de destaque. Está no Conselho também? Sim, já faz 10 anos. Eu sou a delegada representante aqui em Caxias do Sul, né? Já vai completar 10 anos. Então, já estou, né, no finaleira do meu mandato, prorrogado por muitas vezes, né? Mas agora o Conselho da Empresária demanda de um atendimento, de uma dedicação maior. Então, eu pedi para não ficar, né, pipocando em muitas atividades, né? Até porque tu tem os teus negócios também. Tenho meus negócios. Tenho meus 2 filhos, né, que trabalham comigo, que eles vão... Eu ia perguntar, tu já fez sucessão no negócio? Olha, outro dia o meu neto me disse: vó, você precisa começar a deixar o comando. E eu disse pro meu pai e meu tio, eu disse: não, mas eles já têm o comando. Daí eu pensei, mas eu já delimitei alguns comandos para alguns deles, mas eu entendi que ele quis dizer, sabe, que ele ouviu assim, que eu tenho que deixar muito. Mas eu sou, sabe, ainda muito... Eu gosto do que eu faço, sabe? Então, eu ainda não sinto um momento de largar, sabe, tudo. Que nem assim, a condição de delegada, eu adoro ir para as faculdades, eu adoro, é meu trabalho.
E, Cuiava, o que eu ensino é pouco, eu aprendo. Mesmo com os jovens que estão lá em formatura, a gente sempre aprende, sabe? Então, eu gosto porque isso também produz para mim conhecimento para o meu trabalho, né? Então, eu sou ávida, assim, em conhecimento. Eu sempre digo para os meus filhos, assim, quando sai o telefone melhor, vocês comprem, que eu quero sempre estar assim, ó, não consigo estar lá no primeiro lugar no pódio, mas eu quero estar sempre engatinhando para mim não ficar, atualizada tecnologicamente. Podem comprar o telefone melhor lá para mim, podem, né, que eu quero jogar joguinho, não fico, mas eu quero, tenho vários livros, sabe, então, às vezes não consigo ler tudo, mas eu vou pipocando, assim, as páginas, eu gosto muito de aprender, e eu acho que eu ainda tenho muito que aprender. Beatriz, uma das coisas que chama atenção é de que nós temos, como disse a Beverly, inclusive no início do programa, nós vamos lá de Ana Rec, Didia Bandera, e viemos crescendo. Mas, e aí, depois eu quero estender a mesma pergunta aqui para Andréia. O protagonismo feminino, ele sempre existiu, né? O que não deixava ele aflorar da forma com que ele aflora hoje? Olha, eu tenho certeza... Porque eu sou de uma geração de 60, onde as mulheres estavam começando a... Eu tenho certeza, porque quando eu comecei, eu tive um conhecido mais velho, ele não era contador, mas ele me disse assim, Bea, tu te formei jovem em ciências contábeis. Ele te insere no sindicato. E me convidou para uma reunião de sindicato. Quando cheguei lá também era só eu de mulheres. E os contadores, né, que depois se tornaram meus amigos, né, eles viram que, além de ávida de ter conhecimentos, eu também, como jovem, como hoje também eu aproveito o conhecimento dos jovens, eu também tinha alguma demanda que eles pudessem aproveitar. Tu te oportunizava ter voz e vez. E daí... Teve essa resistência, às vezes, sabe, de deixar eu ser líder, sabe? Então, tu quer ser suplente do suplente, não tem problema, eu aceitei, tá? Depois de suplente do suplente, eu fui suplente. Depois, então, fui diretora. E assim, eu sempre fui encarando assim, ó, não, você não me quer lá em no primeiro lugar? Me deixe lá, eu vou mostrar meu trabalho. Quem tiver medo de mim, me deixe lá. Quem não tiver medo de mim, quiser se aproveitar da minha força de vontade, né? E assim foi, né? Também tenho a sorte de ter um marido que sempre me apoiou muito. Quando eu fui convidada para ser delegada, há 10 anos atrás, eu disse para ele, mas pai, eu vou ter que viajar pelo Brasil, congressos, isso, aquilo. Eu não gosto de dirigir na estrada. E ele e meus filhos disseram, não tem problema. Nós vamos te levar, vamos te buscar. E, sabe, assim, então eu conto muito com o apoio, principalmente do meu marido, né? Que é Então, muitas vezes tive que deixar as crianças em casa Casada pequenas. Há quantos anos? Há 43 anos. Tá? Ótimo. E daí, então, sim, tive que deixar ele com os filhos, mas nunca. Também nessas minhas atividades, muitas vezes, falhei festa de aniversário dos meus netos, que sempre eu digo assim, a família tem que estar em primeiro lugar. Mas às vezes eu penso o seguinte, se eu estiver lá prospectando conhecimento para render isso como meu trabalho, a minha família também vai estar melhor. É verdade. Mas eu já pulei festa de aniversário de netos para cumprir minhas atividades, né, até de voluntariado. Mas eles todos são apaixonados pelo meu trabalho, me elogiam. Tem vários? E tenho 3 netos, o Pietro, o Bento e o Miguel. O Pietro de 7 anos, o Miguel de 1 ano e meio. Tudo do mesmo filho. Mas é vida, sabe? Deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Para não perder a resposta da... sim, pode vir. Que bom que ele me deixou falar hoje, né, gurias? Mas hoje só, né? É uma passadinha, assim. É só para trazer luz ao tema, porque nós vivemos uma época de muita confusão de palavras, né? A gente usa as palavras, muitas vezes, sem entender exatamente o que elas querem dizer. Então, no Dia Internacional da Mulher, não dá para deixar passar batido o que é protagonismo, para a gente não confundir, né? Se as mulheres são ou não protagonistas, né? Protagonismo é um destaque principal, centro das atenções ou o papel principal. E isso ainda hoje não é uma conquista feminina, né? Acho que dá para... Podemos afirmar isso, né? Ainda não é, né? Não. É aquilo que eu te disse. Ainda eles dão cargos de suplente. Para a gente chegar à liderança, tem alguns passos a mais que a gente tem que fazer, né? E para ajustar. Orgânico. Eu acho que eu vou poder trazer alguns fatos
para colaborar nessa nossa discussão. Quando a gente fala de protagonismo feminino, é exatamente isso, né? A gente não consegue assumir a liderança. A gente está sempre à margem de. Não que a gente não tenha um lugar, mas a gente não consegue ascender. E aí a gente vai olhar que a população brasileira ela é composta de 51,5% de mulheres. Ou seja, somos a maioria. Nas eleições são 52% sexo feminino. Segundo aqui, o censo de 2022 que eu peguei. Não, tá? nas eleições. Votantes. Votantes, tá. Aí a gente vai olhar assim, as mulheres, cada vez mais, elas estão se graduando. Por exemplo, pelo IBGE, também em 2022, que foi o último censo que aconteceu, né? A gente tem 60% de mulheres graduadas que concluem o ensino superior presencial. Terceiro grau. Tá. É um número bem expressivo de mulheres se qualificando. E aí eu fui, para estar aqui, eu fui dar uma olhadinha. Quantas mulheres estão presentes nos conselhos de administração das empresas? Que seria um lugar de poder privado, né? Dentro das nossas iniciativas privadas. E aí eu peguei só um dado da Bolsa de Valores da B3, tá? Onde ela me diz assim, que dentre as 359 empresas listadas na Bolsa, a gente tem 37% que não tem nenhuma. 37% das empresas não tem nenhuma mulher nos seus conselhos de administração. Aí a gente tem 35% dessas empresas que tem uma mulher. E aí temos 8% só de empresas que têm mais que 3. Então a gente percebe, é inegável os dados, né? Que realmente a gente não consegue ascender a níveis que são justos para que a gente consiga divulgar e defender e estender as nossas ideias também com um olhar feminino. A diversidade ela é extremamente importante em qualquer lugar para que a gente consiga permear todos os pontos de vista e as necessidades da sociedade. E aí a gente percebe que não. E eu acho que isso faz parte, sim, dessa nossa sociedade. Eu vou dizer o nome que ninguém gosta de ouvir, mas é uma sociedade machista e patriarcal. Mas isso faz parte também, eu compreendo, que de a gente deter o poder. Ninguém quer dar o poder para ninguém. A gente precisa... Não querem abrir mão, né? Não querem abrir mão de poder. Só tem uma cadeira. Ou senta você ou sento eu, né? E é exatamente aqui onde eu gostaria também, não sei se nesse momento ou daqui a pouco, chamar as mulheres para sentar nessa cadeira. Muito bem. Dia Internacional da Mulher. Nós vamos fazer um intervalo comercial, são 9h59 e voltamos em seguida. Em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite! Sim, Rede de Postos. Sua casa no caminho. Participe do piquenique solidário Mão Amiga em benefício à inclusão de crianças na educação infantil. Será no dia 16 de março, das 3 às 6 horas da tarde, no Parque de Eventos da Festa da Uva.
Os ingressos já estão à venda na sede do projeto, em pontos de vendas parceiros e com voluntários. Sonhando em realizar aquele projeto ou dar uma ajeitada nas finanças? Com o crédito pessoal do Sicoob, você tem condições de taxas de juros até 36% inferiores ao que é praticado pelos bancos, sem burocracia, para transformar seus planos em realidade. Procure uma de nossas agências ou acesse o app Sicoob e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, tua rádio. Voltamos, são 9 horas e 1 minuto. Em 9 horas e 1 minuto, nós estamos no Vitrine de Negócio desse sábado, 8 de março de 2025, também o Dia Internacional da Mulher, não é? E lembrando que o Vitrine de Negócio aqui na São Francisco tem oferecimento da CDL e do Sicoob. E hoje nós estamos aqui conversando com a Beatriz Careniato da Silva, que é uma contadora de origem, tanto é que, aliás, eu vou mudar, é uma contadora raiz. Não só pela quantidade de anos que ela está na atividade, mas até porque o escritório de contabilidade dela chama-se Raiz, né? E também com a nossa querida Andréia, né? Que está conosco, e nós estamos discutindo. Nesse primeiro bloco, como tradicional, a gente falou muito mais das pessoas como um todo, né? E nós vamos falar desse Dia Internacional da Mulher, porque eu vejo que a Andréia trouxe vários dados interessantes até para nós dividir com você de casa, não é? E sempre que a gente aborda esses temas pontuais, esses ritos, essas comemorações, não é? Vale muito a reflexão, não é? Porque se nós não criarmos consciência, nosso trabalho não criou êxito. Não é? Eu não sei se eu estou avaliando isso pelo viés correto, mas a gente percebe que o que faz um homem mudar, ou um ser humano mudar, é no momento que ele cria consciência. E essa consciência que a gente parece, quando a gente não faz uma leitura mais aprofundada, que a gente fica na superfície, que organicamente a gente não consegue perceber essas mudanças, né, que são necessárias ainda na nossa sociedade, né? Mas quando a gente começa a fazer, quando os grupos se reúnem e buscam informações e traz à tona, à luz da discussão, a gente percebe que nós estamos ainda, talvez com um hiato muito maior do que o hiato percebido pela grande maioria. Estou certa na minha análise? E por que tu entrou nesse negócio? Bom, olha bem, eu sou uma advogada. Claro. Tá? Também tenho um escritório, então sou uma empreendedora. Perfeito. Né? Eu trabalho na VSM Advogados, tenho 2 sócias comigo, então nós somos um escritório que tem um viés feminino bastante grande. E a gente não pode deixar de perceber que sim, nós temos nossos lugares de espaço de trabalho na nossa sociedade, mas a gente sempre sofre preconceito por ser mulher, né? A gente, toda vez que a gente fala com um cliente, a gente precisa confirmar a nossa competência. E o que não acontece com os homens. Apresentar provas. A gente precisa apresentar provas diariamente da competência. Né? Então, assim, isso começa... depois, com a maturidade também, a gente acaba percebendo as coisas. Né? Primeiro, tu joga porque tu é jovem, e depois tu já não é mais tão jovem, mas tu continua tendo que provar a tua competência. Então, aí eu fui convidada, né, a assumir alguns cargos, fui conselheira da OAB, aí assumi também a presidência da Comissão da Mulher Advogada, e por isso fui depois convidada a participar desse grupo Mulheres do Brasil,
E aí eu comecei a me apaixonar pelo tema e a estudar esse tema do feminismo. E isso me move, porque o feminismo, ele nada mais é do que buscar uma igualdade. E isso é direitos humanos. Isso faz parte, digamos, da minha trajetória enquanto advogada. Preservar os direitos humanos iguais para todo mundo, né? Então, por isso que eu gosto desse tema. Me deixa à vontade, à vontade, né? Acho que a nossa trajetória precisa... Ela está crescendo. Nos últimos 20 anos, ela realmente deu uma boa incrementada, mas a gente precisa muito mais, né? Porque em todos os lugares de poder, quer seja na iniciativa privada, como eu acabei de mostrar para vocês, que existe um gap bastante grande a ser cumprido ainda. Na questão política, a gente também percebe isso, né? Se a gente for olhar as 2 últimas eleições de 2022 e 2024, a gente não conseguiu conquistar 20% de mulheres em cargos eletivos, né? Nós estamos com praticamente 18% em todas, quer seja no municipal, estadual e federal, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos 81 cargos de senadores, cadeiras de senadores. A gente só tem 14 mulheres senadoras. E nós somos, quanto mesmo? 52% de mulheres que votam. Que votam. Então, por que essas mulheres não conseguem ascender a isso? Temos resposta para isso também, né? No judiciário também a discrepância é gritante. Só para nós ficar na política, Caxias do Sul, nesse aspecto... Está ganhando, 30%, né? Não, nós temos 2 deputados federais. Ah, sim. Né, 50-50. Nós temos a Denise Pessoa, que esteve conosco no sábado passado, e o Marcon, né? Sim. Então, para o federal, nós fomos bem. Para estadual, não temos ninguém. Para estadual, não temos ninguém. Estadual não temos ninguém. E olha bem, nós, Caxias, e eu acho que também... Perdão, só para nós deixar a vírgula, ninguém mulher. Do sexo feminino. Ninguém, isso, exatamente. Claro. E assim, ó, e que nem, eu acho que Caxias, ela tem um lugar privilegiado quando a gente olha para a nossa Câmara de Vereadores e nós temos 7 mulheres. Isso significa 30% das mulheres. Então, a gente conseguiu pelo menos a cota, né? Mas isso também, né, Beatriz, eu acho que vale muito, porque a gente todas as entidades estão em cima. Temos que valorizar a nossa representatividade nos lugares de poder. Todas as nossas entidades, os nossos movimentos de mulheres, eles também estão em cima. Isso, né? Que você fala em entidades é muito interessante porque eu faço parte do universo CDL e a CDL completa 60 anos agora, dia 14 de dezembro, não é? E foi criado a CDL Mulher há exatamente 3 anos atrás. Então, recente. Né? As entidades se abrindo a isso, né? Exatamente. Então, tu vês como a gente está realmente crescendo em representatividade, mas ainda não é suficiente. Isso que a gente precisa ter consciência. Uma coisa interessante que a Andréia traz, e talvez seja importante a gente, neste momento, né, nesse recorte, também trazer luz os porquês as 2 foram escolhidas hoje para o programa, né? A Beatriz e a Andréia, me parece que fica muito claro que elas atuam com a mesma perspectiva em segmentos diferentes, mas com modos de fazer muito diferente, né? A Beatriz, ela se consolida, né, num ramo em que protagoniza, dá fomento, empodera outras mulheres, mas dançando o jogo do sistema, que é um jogo de regras, que dentro de uma entidade de classe, que muitas vezes tem que seguir, talvez concorde ou não concorde, é o que temos para o momento, né? Dança a regra, o jogo do sistema. Já a Andréia, ela vem num lugar que é o lugar de quebrar paradigmas, né? São formas diferentes de atuação, ambas são importantes, né? Mas vem justamente para, de forma delicada, dizer o que precisa dizer. E o que chama muito a atenção é que é evidente o quanto isso, seja nessa forma ou na outra, assusta
o sistema, de uma forma geral, e assusta os homens, porque a gente percebe, que até mesmo no Cuiava, né, que quando tem alguma informação assim, ele fica um pouco chocado, assim, né? Um pouco, não esperava que alguém me dissesse tão diretamente, porque essa é a questão, né? Dizer diretamente, normalmente, fica fora do conjunto que se espera de uma mulher, essa objetividade, essa liderança. Por isso que talvez, a minha pergunta nesse sentido é como vocês enfrentam esse desafio, o desafio de estar em lugares, nas cadeiras que vocês estão ocupando, cada uma do seu jeito, mas tentando fazer isso, ser objetiva, né? Trazer uma mudança concreta, né? de paradigmas e lidar com um sistema que ainda se choca diante disso, né? Que não espera. Que espera uma delicadeza, que espera que se entregue um papelzinho para facilitar a vida do outro, embora ninguém facilite a tua vida, e assim sucessivamente, né? Pois é, eu posso, Bea, Sim, eu posso tentar me expressar, vou me expressar, tá? Eu acho assim, ó, que a gente está aqui, que é exatamente isso, né, Beverly? Trazendo informações. Porque, Cuiava, a partir da informação, como tu diz, a gente começa a ter consciência dos fatos e a gente consegue se posicionar um pouco diferente. Eu acho que a questão ela fica... E me parece que a Beatriz, ela precisa lidar muito com isso quando ela está lá no Conselho da Empresária, que é lidar com os paradigmas. Homens... eles têm, é esperado deles um papel assim mais de assertividade, de ambição. E as mulheres não é esperado esse papel. As mulheres é esperado um papel de gentileza e colaboração. Porque é antropológico isso, né? Vem da... Exatamente, ele está na cultura. Está na cultura. Né? Ele está na cultura. A gente, quando nasce, a gente percebe assim que a educação... O tratamento foi dado. A gente tem educações em espaços diferentes, tá? E isso é construído nessa educação infantil também, né? Mas aí a gente precisa pensar sobre isso agora que a gente está falando aqui, porque... É essa a dificuldade. Aí uma mulher, se ela assume um papel de assertividade, de ambição, como é que ela é vista na sociedade? Ela não é vista com os mesmos olhos dos homens. Ela é vista como agressiva, como uma mulher antipática. Afronta ao sistema. E então ela cria... criado assim, para a figura dela é criado uma certa resistência. Por isso que a gente tem dificuldade de estar na mesma mesa com as mesmas armas. Porque é uma questão cultural a ser vencida. Com certeza. Mas por isso que eu preciso estar aqui, a Bea precisa estar aqui denunciando isso, para que isso seja percebido por mais pessoas. É verdade. Dentro dessa que está falando, e a pergunta que foi formulada para a Bea também, mas tem uma coisa que a gente percebe, vamos pegar trazer o assado para o nosso negócio, né? Dentro de Caxias do Sul, por exemplo, e nós vamos chegar lá na nossa entidade mãe, que é a SIC, não é? Nós percebemos também, dentro de um olhar nas nossas empresas, hoje, já no primeiro time, nas nossas empresas, tem muita mulher chegando, que é filha, que é sócia, que é mulher, esposo e esposa trabalhando juntos, e vida que segue. Mas se percebe também que, antropologicamente, né, e nós voltarmos 50 anos atrás, é um tempo razoável, nós tínhamos uma brutal diferença entre as atividades inerentes, né? As mulheres faziam um tipo de atividade e os homens faziam outro tipo de atividade. E as principais atividades lá, o homem começou a montar lá uma ferragem, né? E chegou a ter Dia de Bandeira. Muitas mulheres ficaram fazendo outras atividades e os homens foram para as indústrias e aí ocuparam os principais e ainda não saíram dos conselhos, ainda não saíram das atividades e tal. Como é que tu está percebendo isso? Bom, Cuiava, assim, foi uma boa inserção que tu fez sobre o assunto. Ainda bem que esses pais estão inserindo as suas filhas
em cargos, sabe, de lideranças. Então, nós temos, André está falando agora, então o protagonismo feminino está contando com isso, que hoje um pai está saindo, ele não aceita que aquela desconhecida assuma um cargo, mas ele está inserindo a sua filha, a sua esposa, a sua nora. Então, eu acho que vai ascender. Quando eu entrei como delegada do Conselho de Contabilidade, 140 delegados, tinha 19 mulheres. Hoje já tem 48, acho, mulheres. Então, a atividade da mulher, ela está, sabe, sendo aos poucos reconhecida. Nós estamos conseguindo o nosso espaço. Mas, realmente, assim, também tem a contribuição desses pais que estão colocando, ainda bem, porque de alguma forma ou outra, elas vêm com algum conhecimento que adquiriram, porque também o pai não vai se responsabilizar de botar uma representante, né? Se ele foi um homem de sucesso, uma representante que não seja à altura, né? Mas voltando também ali sobre o protagonismo feminino, então nós do Conselho da Empresária da SIC, todos os anos, a gente homenageia 4 mulheres que tiveram relevância nas suas atividades. Uma na indústria, uma do comércio, uma de serviço, uma de ação social. Então, nós estamos, Beverly, nosso conselho todo ano procura essas 4 mulheres dentro dos associados da SIC que têm um protagonismo feminino que pode inspirar, que pode motivar outras mulheres, né? Então, a gente colabora também com esse fator aí. Eu também faço parte do Instituto Anita Garibaldi do Rio Grande do Sul, tá? Então, que é uma instituição que trabalha exclusivamente para motivar mulheres, para cuidar de mulheres, né? Baseado na história e no legado de Anita Garibaldi, que foi uma batalhadora, né? Pelos direitos de igualdade aos homens, né? Porque ela ia para a guerra, como diz a música, né? Com o filho no braço, com a arma no outro, né? Então, eu acho que tem bastante... O filme Sete Mulheres apresentou muito bem agora isso. vai ter um no Ordovaz agora, falando uma nova versão, mas mais moderna, né? Mas também colaborando, né? Com que a mulher se inspire também nessa personagem, né? Que na Itália ela é muito agraciada, aqui no Brasil ainda não é tanto. Mas, então, eu acho que assim, o protagonismo está, sabe, crescendo, e nós do Conselho, a gente tem esse nosso grande evento, né, que a gente todo ano procura essas 4 mulheres que inspirem mais outras, e elas sempre têm histórias inspiradoras, porque às vezes são senhoras de 80 anos que trabalhavam que nem a Dídia Bandeira, lá por trás, sabe, das ferragens, mas que depois, no decorrer dos anos, elas foram reconhecidas por esse trabalho, né, a própria família, né, e tudo mais. Então, eu acho assim. Também no meu escritório de contabilidade, eu tenho o orgulho de dizer, eu não sei quantos outros escritórios saíram do meu. E se alguma das minhas meninas que saíram e montaram o seu escritório disserem que eu não ajudo, ainda hoje, elas me ligam e me perguntam, posso fazer isso, o que eu posso? Eu sempre dei a maior força para elas, todas. Eu nem sei quantas. Inclusive, um menino que trabalhou, um rapaz também, tem um escritório. Então, eu sempre assim, eu sempre estimulo, incentivo, sempre quero deixar assim, nunca foram meus concorrentes. Vão ser pessoas que lá quando eu tiver velhinha, vão dizer, a Bea me deu a mão, sabe? Agora, tu tens na sua natureza, Bea, e tal qual a tua irmã, a Vera, vocês têm na natureza de vocês algo que é absolutamente reconhecido pelas pessoas. Vocês são pessoas que servem, sabe? Vocês acabaste de falar isso, né? Vocês literalmente são servidoras. Esse jeito de ser, né? Vem do pai, vem da mãe, vem da natureza das atividades, vem do coração. Como é que funciona isso na Bea? Eu tenho uma história que eu comecei a fazer uma linha do tempo para contar a história da minha mãe, e falei com a professora Ana Vanered até para a gente fazer um livro. Minha mãe foi uma mulher que, com 17 anos, perdeu o pai e tinha 11 irmãos para ajudar a criar, de Antônio Prado, e vieram para Caxias, naquela época com carretão, e a minha avó virou alcoólatra. Então, a minha mãe criou os 11 irmãos, empregou eles. A minha mãe, como estudava no colégio de freira, lá em Antônio Prado, ela aprendeu a fazer injeção. Gente, ali na Avenida Itália, onde minha mãe morava, tinha procissão de gente
Ela tinha o fogão a lenha, sempre lá em cima tinha 2 caixinhas dos aparelhos, o tempo inteiro fervendo aquilo. Quando ela tinha quase 90 anos, eu e minha irmã Vera, e meu irmão junto, chegamos, mãe, a senhora não pode mais fazer injeção. Porque é o seguinte, é proibido agora, nem nas farmácias não pode mais ser. Ela disse, não, mas fulano, ciclano, ela continuou fazendo mais uns anos. Mas a minha mãe tinha muito. Nós morávamos, bem dizer, na colônia, na época era bairro Kaiser, mas era uma colônia ali. E nós tínhamos cabrita. Então, o leite da cabrita é muito saudável. Então, tinha também, quando tinha as coqueluches, crianças com problema, era procissão, e minha mãe com os copos, naquela época não existia essas garrafinhas PET. Assim, o pessoal vinha com uma caneca. Então, a minha mãe tinha, sabe, um voluntariado, assim, nato nela. Ela criou os irmãos, ela cuidou da minha avó, que depois acabou passando aquele período e morou com nós até a morte, morou na casa da minha mãe. E a minha mãe, então, irmã mais velha de 11 irmãos, ela casou depois que casaram todos os irmãos. Ela casou todos, ela ajudou, ela sabe. Então, eu digo assim, a minha mãe é a nossa inspiração, tá? Então, morreu com 102 anos, há 2 anos atrás, por quê? Ela tomava banho sozinha, ela tomava os remédios sozinha, mas idoso não pode cair. E ela caiu, quebrou o fêmur e foi. Então, idoso não pode cair. Né? Atenção, idoso não pode cair. Idoso não pode cair, né? E, então, nós temos, eu acho que a minha mãe é uma inspiração para nós, não tenho certeza, sabe? Então, para ti foi a tua mãe a grande inspiração. Minha mãe, sabe? Então, isso... Ou seja, a família de uma forma geral, né? A família, né? O meu pai era um homem que trabalhava, tinha 2 empregos, 3 empregos, às vezes, para demandar, sabe, o sustento da família, né? Sempre não tivemos herança patrimonial, a gente teve uma herança que meus pais fizeram nós estudar, deram possibilidade. Tinha um filme no cinema, naquela época tinha 2, 3, ele juntava nós depois do trabalho, tudo de roupinha, limpinha, coisa assim, íamos para o cinema assistir os filmes. Então, ele deu... No Real, no Ópera. Então, também essa parte cultural, eles também alimentaram em nós, sabe? Então, acho que tudo isso contribuiu, né, para que a gente demandasse. Eu aprendi há muitos anos atrás, não sei em que entidade que eu participei, porque eu já, né, fiz parte de muitas, que um presidente disse o seguinte, você nunca pode se servir da entidade que você serve. É verdade. Tá? Então, isso foi o seu Antônio Palácios, falecido, que dizia isso Então, eu sempre... Mas eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não me sirvo de nenhuma entidade. Perfeito. Tá? É uma que a gente não é só servido por garçom, a gente é servido por todas as pessoas que fazem papel de garçom. Sim. E por que nós temos um escritório saudável, bom, onde prospectou vários nossos funcionários a terem também seus negócios? Porque às vezes aquela entidade indiretamente indica para o seu, sabe? Claro, para o seu conhecido e, né? Então, indiretamente a gente acaba não, né, desejando isso, mas que indiretamente tem, isso é uma verdade. Legal. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial. Estamos com 9 horas e 22 minutos e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 8. Óleo de soja Coamo 900 ml, 6,49 cada no Super Apollo. Maminha bovina vácuo, 39,90 o quilo no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 9 horas e 23 minutos. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa. Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto. E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob. 25 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. A grande final do Gauchão é na tua Rádio São Francisco, nesse sábado, a partir das 5 da tarde, direto da Arena em Porto Alegre. Acompanhe cada lance do primeiro jogo da decisão com o Clássico Grenal. Emoção, rivalidade e a melhor cobertura é aqui, na tua Rádio São Francisco. Patrocínio: Dom Apio Pizzaria, Flores Tintas, Bedim Terraplenagem, Zanon Indústria de Estruturas em Concreto, Yoshi Sushi e Cervo Campeiro. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associada à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. MEI. Por que não? Nesse mês da mulher, se dê de presente um solar novo ou troque aquela armação de grau antiga. A Ótica Martinato tem uma linha completa em óculos de sol e armações que vão realçar ainda mais a sua beleza. E o que é melhor, com preços e condições de pagamentos especiais, à vista ou no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Loterias. Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso de número 3.335 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 e 25. Cada aposta acertadora levou o prêmio de R$ 465.693,32. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 329, cada uma levando o prêmio de R$ 1.271,97. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 7, é no valor de R$ 1.700.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.673 da Quina. Os números sorteados foram 14, 26, 35, 52 e 74. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 135, cada uma levando o prêmio de R$ 6.799,62. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 7, é no valor de R$ 23 milhões. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.836 da Mega Sena. Os números sorteados foram 01, 06, 10, 30, 42 e 50. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 40, cada uma levando o prêmio de R$ 43.932,93. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado neste sábado, é no valor de R$ 7 milhões. Loterias.
De volta, são 9h28. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio São Francisco em mais um programa Vitrine de Negócios. E hoje conversando com a Andréia Varasquim Weber e com a nossa querida, agora não vou errar, né? Agora vou pegar daqui, né? Com a Beatriz Caranhato da Silva, né? A Beatriz é contadora, né? E a Andréia é advogada, né? A partir dessa formação, né? Desses dois mundos, né? A Beverly juntou aqui para que nós pudéssemos encontrar algum momento, né, que sirva de inspiração para você de casa, que seja de reflexão, não é? E quem sabe até de criar um momento que você possa entender um pouco mais, porque com o mundo será que o mundo ainda é tão masculino assim? Será que o mundo não anda meio a meio, né? Perguntou um homem. Perguntou um homem. Desculpa dizer, mas perguntou um homem, né? Ai, Cuiabá, hoje tu tá me fazendo eu dar risada sozinha. Um homem pergunta. Mas que há uma evolução, talvez não na velocidade que ainda se espera, né? Mas que há uma evolução significativa, grande, né? Já eu lembro na Unicinos, quando eu estudei na década de 70, final de 80, né? Nós éramos 27 pessoas, dos quais eram 25 meninos, né? E nós tínhamos 2 meninas que nós cuidávamos com zelo, né? Porque eram 2 meninas fazendo, na época, obviamente, processamento de dados era uma forma, né, das pessoas entrarem ou para engenharia ou para sistemas, era uma ciência que estava começando, né? Mas se nós olharmos, então eu estou falando de 40 anos depois, né? Se nós olharmos 40 anos depois, a produção de software, esse universo, né, já tem seguramente a mesma quantidade de pessoas do sexo feminino que tem do sexo masculino, né? Se nós olharmos, aí teve uma outra passagem, eu fui professor da universidade, onde a gente percebia que na sala de administração, por exemplo, ou também ciência da computação aqui, né, tinha muito mais meninos que meninas. E na academia, isso se inverteu, né? Toda a academia se inverteu, porque a gente percebe que hoje, se pegar uma lista no vestibular, né, tu vai ver se tem 100 pessoas, talvez 65 sejam mulheres, acho que é um número até que a Andréia trouxe aqui. Então, nós estamos discutindo isso porque aquilo que é um fato, não é? A gente não tem argumentos contra fatos, né? O que a gente quer é aquilo que muito apropriadamente a Andréia falou, que é buscar uma igualdade de condições, né, para que nós possamos disputar a mesma cadeira. As cadeiras sempre vão estar aí em disputa, não é verdade? E aí nós, com os nossos talentos, com as nossas capacidades. Agora, eu não sei se é por cuidado desde o início, mas a gente percebe que hoje, nas nossas empresas, dependendo do ramo de atividade, nós já temos muito mais pessoas do sexo feminino do que masculino. Se tu pegar o comércio, por exemplo, em Caxias, talvez 80% do sexo feminino, né? Uhum. Eu me lembro, eu fazia a folha de pagamento do Calil Sebe, né? E quando tinha o Calil Sebe em Caxias do Sul, né? A Vera lembra bem, a Beatriz lembra bem, talvez, não sei se tu é mais jovenzinha, né? Mas era assim, era também 70% pela atividade, né? Que era malha, era fazer tecido, etc., era do sexo feminino. Mas estamos crescendo, estamos evoluindo, mas nunca estamos num top of mind, nunca estamos tão evoluídos, né, que não precisamos fazer reflexões sobre o assunto. E todo ano, quando acontece 8 de março, né, quando acontece o Dia Internacional da Mulher, a gente tem que lembrar com tristeza de como nasceu o Dia Internacional da Mulher, né? Senão, gastaria aqui, todos os ouvintes já devem saber disso, né? Mas foi muito triste a história, né? Onde que dentro de uma fábrica as mulheres todas foram queimadas, não é? E de lá começou algumas mulheres protagonistas, provavelmente tenha sido por mulheres, né? Que esse tema disse, não, mas nós temos que dar um desfecho ao longo do tempo que sirvam as nossas façanhas de algum jeito, né? Que aquele episódio dramático, né, sirvam ao menos para as próximas gerações de alguma coisa útil, que me parece que nós estamos fazendo isso com maestria aqui. Estou certo na minha avaliação, dona Beatriz e dona Andréia?
Parcialmente, Cuiabá. Gostei do parcialmente. Eu acho que, em números, por exemplo, realmente a gente efetivamente teve um bom incremento, né? As mulheres estão se qualificando mais, as mulheres têm, por exemplo, como tu disseste no comércio, tem um bom incremento de participação. E realmente nós percebemos um aumento. A que nível eu não sei. Assim, a que ritmo é o que eu questiono. Mas também uma outra coisa que me faz questionar, e eu acho que a Bia pode nos trazer melhores informações acerca disso. Que a gente esteja no mesmo mercado de trabalho, mas a remuneração da mulher, ela é igual à remuneração do homem no mesmo cargo? Estatisticamente, aí a Bia pode dizer, porque ela trabalha mais com empresas, né? Muito melhor do que eu. Eu só tenho as estatísticas. Bia? Com certeza. A remuneração do homem é muito maior e o reconhecimento das atividades de um homem, às vezes ele vai concorrer, ainda é maior. Algumas posições, eu vejo assim que às vezes não tem mais lideranças femininas porque a mulher também não aceita. Que nem eu disse, quando eu fui convidada para ser a delegada, sabe que eu fiz com o convite? Eu não falei para ninguém, eu excluí do meu computador. Daí o que era delegado, que era o seu Quiapim, encontrou meu marido na SIC e disse, olha, eu vejo a Beatriz, uma boa, sabe? E daí ele chegou para mim e disse, nem contei para ninguém. Então, a mulher às vezes, sabe? E daí eu disse, não, você vai lá, se inscreve, nós estamos te apoiando. Então, eu mesmo fiz isso, eu nem falei para ninguém, eu rasguei, eliminei aquele convite, sabe? Eu disse, imagina que eu vou, sabe, um mundo... Então, a mulher ainda não está preparada para... Porque sempre assim, mas eu tenho meu trabalho, tenho meus filhos, a mulher tem muitas demandas e ela também ainda não está se posicionando de dizer, eu quero estar lá, eu posso estar lá. Porque os homens também, hoje em dia, eles estão mais educados, eles deixam algumas brechas mesmo, né? Algumas. Para te ver assim, na SIC, nós temos lá os nossos conselhos, a Fúvia Stedley é a única mulher que foi presidente, né? Então, que também é uma inspiração para mim, a Fúvia, né? Uma amiga, uma inspiração. É a única mulher nessa história toda, né? De 150 anos, 120 anos lá, que ela está nas fotos, né? De posição de ter sido presidente. Que nem eu disse, até uns anos atrás era uma posição masculina que impedia. Eu acho que agora também tem muito assim, a própria mulher que não se propõe a galgar essas responsabilidades, né? Mas que é óbvio que tem. E claro que na remuneração, no Escritório de Contabilidade, a gente já fez várias vezes levantamentos sobre isso, né? O homem lá na mesma empresa. No mesmo cargo. Às vezes a mulher, ela nem ganha aquele cargo. Ela faz muito mais do que aquele cargo, entendeu? Mas o cargo é para ganhar mais. Tem, sim. Como tu dizes, né? Desculpa, Cuiava. Como tu disseste, a respeito de fatos, a gente não tem argumentos. É verdade. Estatisticamente, a mulher ganha 22% a menos que o homem. Né? No mesmo cargo. Então, isso isso na iniciativa privada, né? Porque na pública, sim, na pública tu tem concurso, né? Tu tem concurso. Né? Professor de faculdade, por exemplo, ganha X por hora e deu para ti, né? Sim. Mas, de qualquer sorte, eu acho que a gente não pode desprezar esse dado, porque a iniciativa privada, ela é um universo expressivo, né? E eu concordo, Cuiava, com relação concordo parcialmente com o que a Bea fala, que as mulheres, elas ainda não estão com coragem suficiente para sentar à mesa. E aí eu gostaria até de fazer uma parte aqui e chamar e convidar os ouvintes a lerem o livro da Sheryl Sandberg, que chama-se Faça Acontecer, onde ela efetivamente ela discute toda essa problemática da mulher, que a mulher ela é muito exigente consigo mesma. E certamente aconteceu isso contigo quando tu foste convidada para assumir o teu conselho. Tu recebeu o convite e não te sentiu 100% preenchedora dos requisitos.
E aí tu titubeou. Homem nenhum faz isso. Verdade. Homem vai assumir na hora. E ele vai dar um jeito depois de preencher os requisitos. Mas não estaria, talvez, nessa atitude do titubeou, né? A condição de estar com várias atividades em paralelo. Sem dúvida. Porque a mulher, às vezes, tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? Sim. Pô, é família, sabe? São dezenas. Sim. Nesse negócio de coisas para fazer, eu lembro de uma vez na faculdade também, a gente fez um trabalho sobre coisas familiares, né? O mercado americano tinha lá 19 contas fixas por mês para pagar, que era clube de futebol, era internet, e nós aqui no Brasil tínhamos 5, 6. Hoje, tu pegar uma família e olhar, nós temos 30 contas fixas por mês para pagar, né? Ou seja, a sociedade como um todo vai mudando, e outra, até alguns anos atrás, os homens proviam, né? Hoje nós temos, eu não tenho estatística, talvez até tu tenha isso, a quantidade de pessoas do sexo feminino que provêm um lar, não é? E em muitas vezes, de quantas atividades ou de quantas ações que a mulher tem que abrir mão para poder ocupar um espaço. Perfeito, eu acho assim, ó, que equilibrar todos os papéis femininos realmente compromete a atuação profissional da mulher. Porque a gente, no momento que a gente sai de dentro de casa para ir para o mercado de trabalho, a gente não dividiu o espaço do cuidado, quer dos pais, quer dos filhos, quer da casa, com o companheiro. Perfeito. Ou se não tem companheiro, com os próprios filhos. Perfeito. Né? Então, isso também nos impõe uma carga bastante importante. Mas, olha bem, se eu, e isso é para ser pensado, é para a gente tem que fazer essa reflexão para a gente poder transpor. E aí, assim, bom, se eu tenho essa condição, mas se eu estou sendo convidada e eu quero assumir uma liderança, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. É o que a Bea fez. Ela foi e está lá. E não é por nada que ela está onde ela está hoje, no Conselho da Empresária, no Conselho de Contabilidade, sendo respeitada por todos nós, porque ela sentou à mesa. E outra coisa, olha uma outra reflexão interessante que também traz a escritora. Quando você está mulher, quando está num lugar e diz assim, essa é a última pergunta, tá? Ela já baixa a mão, mesmo que ela tivesse querendo questionar. Homem não, o homem fica com a mão até não ser atendido. E aí, os homens, eles têm um protagonismo de assumir esses lugares. E a gente tem que ser mais insistente. Tem que ter essa consciência, tem que se reconhecer. Que também falta, como tu dizes, Bea, um pouquinho mais de nós nos permitirmos, de nós nos reconhecermos de que a gente é capaz. Ter mais agressividade. Ser um pouquinho mais... né? Na nossa coragem. E é por isso que eu te disse que eu parcialmente concordo contigo, quando porque as mulheres têm condições. As mulheres têm condições técnicas, têm inteligência emocional e conseguem equilibrar diversos assuntos. Elas só precisam se reconhecer nesse papel. Uma tomada de decisão, e aí vamos trazer para o nosso Vitrine de Negócios, que é um programa que busca orientar tomada de decisão. Ele se baseia em 3 pilares, né? Toda decisão ela tem que ser mais ou menos tomada entre o que é urgente, o que é importante e o que é relevante, né? Se as 3 estão no mesmo lugar, eu tenho que fazer o cálculo de novo e tal. Essa escolha da relevância, da importância, etc., na cabeça feminina, né? Como é que funciona que ela às vezes está diante de 5, 6 fatos, caso tenha filhos, cria uma carreira. Como é que funciona isso de mulher para mulher? Eu acho que depende de mulher, entendeu? Cada mulher vai colocar a prioridade, né, ali. E às vezes, que nem eu te falei, às vezes naquele momento eu vou priorizar aquela, sabe? Perfeito. Ação. Então, eu acho que vai de cada mulher, não existe uma regra, né? E eu acho que em cada momento também tu vai fazer aquela escolha, tá?
Então, eu, por mim, vejo desta forma, né? Tu estava falando ali, quando eu fui convidada para ser delegada, eu excluí. Quando a Grazi Tesser me convidou para ser a vice dela, que a regra do Conselho de Empresário é assim, a vice assume a presidência. E eu disse, Grazi, tu é totalmente digital, palestra no mundo inteiro em idiomas. E eu sou uma mera analógica. O que tu vai fazer comigo? Ela disse, nós vamos nos equilibrar. E ela disse, tu me puxa e eu te puxo e vai dar certo. Então, mas eu também titubeei naquele momento e argumentei com ela da minha... que assim, eu achei que eu tinha que ter a capacidade que ela tinha. Não. E dela assim, não, nós vamos nos ajudar e vai dar certo, né? Mas eu também, em todas as ações que eu quase que tive alguma representação de liderança, eu pensei muitas vezes. Mas dois momentos que foram importantes para mim foi de delegada, que eu, né? E também para quando a Grazi me chamou para ser a vice dela, para ser a futura presidente. E dela assim, não tem problema. Mas eu disse, meu Deus, eu nunca vou te alcançar. Mas foi muito bom a nossa gestão, a gente subiu a régua em todas as nossas ações, né? Que bom. E, então, agora vamos ver o próximo mandato. Eu preciso fazer um intervalo comercial, já voltamos, são 9h44. Tua rádio. Já imaginou que cada compra no comércio local pode fazer uma grande diferença? Com o programa de fidelidade Juntos do Sicredi, você acumula pontos, troca por experiências incríveis e ainda fortalece a nossa comunidade. Consumir perto de você faz bem para todo mundo e transforma o lugar onde vivemos. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. 9h45. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 26 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Aposentadoria. O direito é seu. Aposentados têm direito a serviços médicos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e, em alguns casos, a planos de saúde com condições especiais. Já aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade podem solicitar o BPC, benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo mensal. Fique ligado. Conquista não é privilégio. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. O primeiro óculos a gente nunca esquece. Por isso, a Ótica Martinato está com uma super promoção para você, que vai usar óculos de grau pela primeira vez. Desconto especial de 30% à vista nas armações, ou 10% de desconto em até 5 vezes. E você ainda tem a garantia de lentes de qualidade, pois a Ótica Martinato tem laboratório próprio. Promoção válida até 18 de março. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo.
neste domingo. Acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. Nove horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para as 10 da manhã. 10 minutos para as 10 da manhã, né? E nós estamos ao vivo nos estúdios com Vitrine de Negócios desse sábado, né? Num tema tratando aqui o Dia Internacional da Mulher. Conosco a Beatriz Carenato da Silva, que é contadora, não é? E hoje foi delegada da região. Foi isso ainda é delegada, né? E que recentemente assume o protagonismo lá na SIC de ser a presidente da... como chama direito lá? Conselho da Empresária. Conselho da Mulher Empresária da SIC. A mulher ficou redundante. É Conselho da Empresária da SIC. Ah, claro, empresária é mulher, né? Beleza, gosto. O pessoal ainda coloca bacana, mulher. Bacana. E com a Andréia Varasquim Weber. Weber é de marido? De marido. É de marido. Weber de marido. Varasquim, o pai dela é meu companheiro de Rotary, né? Um abraço ao seu Varasquim. Aliás, um grande sujeito, um grande rotariano, né? A fruta nunca cai longe da... É verdade. E lembrando que nós estamos aqui para o Cicobi Vale do Vinho, para a CDL. E nesse sábado, eu queria deixar para vocês, Bea e Andréia, porque o Dia Internacional da Mulher... E aí, como eu comecei... Ele tem que ser lembrado, ele tem que ser comemorado, ou ele tem que ser trabalhado a partir para que nós possamos, de um fato triste que aconteceu, criar melhores condições e fazer com que nós possamos galgar a passos mais largos, me parece, como diz a Andréia aqui, aonde que nós almejamos. Quer falar? Olha, eu acho que as três coisas. Ele tem que ser lembrado, sim, tá? Não pode ser esquecido. Tem que ser comemorado, porque a partir daquele ato, daquele acontecimento, vem crescendo o protagonismo, a possibilidade da mulher também ser representatividade em todos os meios, né? E tem que servir de exemplo, tem que ser lembrado, tem que ser comemorado, e tem que ter inspiração naquelas mulheres que tiveram força num momento tão trágico, sabe? De fazer manifestação. Imagina só, sabe? Que mulheres eram aquelas visionárias, sabe? Tiveram tanta coragem, né? Após serem queimadas, as que sobreviveram, né? E as que sobreviveram depois também maculadas, né? Mutiladas, que se movimentaram. Eu acho que tem que continuar, sim. As comemorações, as inspirações e as lembranças, sim, tá? André. Concordo com a Bea. Acho que a gente precisa ter no Dia Internacional da Mulher, ele tem que ser um marco, para que a gente anualmente lembre que a gente não pode desistir. E que a gente tem que estar aqui... Quase que um rito. Quase que um rito. Ou um rito. Por que não um rito? A gente não pode desistir, porque as nossas conquistas, elas estão... A gente comemora São João, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, etc. Exatamente. E, assim, se a gente não está satisfeito com o tamanho do passo, isso é verdade, mas a gente está caminhando. Então, a gente precisa comemorá-lo.
Comemorar todas essas conquistas que a gente está tendo, mas também não podemos desistir, né? Em homenagem a nós, em homenagem àquelas que morreram e em homenagem às que virão. Porque elas precisam ter um mundo um pouco mais igualitário. E como diz a Beverly, a gente precisa falar isso porque agora a gente está podendo falar isso. Nós, enquanto porta-vozes de entidades que pensam o universo feminino, precisamos falar porque a gente pode, né, Beverly? Porque tem mulheres que ainda não podem. Tem mulheres que ainda não podem. Mas há 50 anos atrás, nós tínhamos uma novela, menos talvez, chamada Guerra dos Sexos. Né? Caberia hoje ainda, em 2025, expressões como essa no meio? Ou nós não evoluímos ainda ao ponto de apagar essas expressões? Não, ainda não evoluímos a ponto de apagar essas expressões, não. A gente tem que estar lutando ali, sabe? Para nos posicionar e não perder os lugares que já foram conquistados e conquistar aqueles que nós precisamos conquistar também para ter uma igualdade. Porque não existe um mundo de homem, um mundo para homens e um mundo para mulheres. Existe um mundo, né, onde que nós coabitamos. Eu te pergunto, o mundo de homem é igual ao mundo de mulher? As oportunidades que os homens têm são iguais às oportunidades que as mulheres têm? Eu te confesso, eu não acho que seja igualitário. E a gente percebe pelas estatísticas que não é igualitário. A gente não consegue lutar da mesma forma porque a gente não está com as mesmas armas. A palavra armas não cabe. Mas quando a gente luta, claro, né? Guerra dos sexos, você me traz aqui a lembrança das expressões. Perfeito. Então, assim, acho que a gente não tem realmente um mundo igualitário. Mas vamos tê-lo? A gente está trabalhando para ter. A gente precisa mudar cultura e consciência. E o que a gente está tentando fazer aqui, cultura e consciência. Muito bem. Bem, a gente quando está lá no mundo empresarial, tem uma máxima que o que pesa o que vale é o que eu entrego, né? É o básico bem feito, né? As mulheres estão fazendo o básico bem feito, falando de mulher, para que nós criamos esse tipo de consciência? Eu acho que com certeza a mulher sempre quer se superar. E pelo menos as que eu conheço, as que são envolvidas com as atividades que eu faço parte, sempre querem fazer o melhor, sempre apresentar o melhor. As que eu convivo, tá? Mas eu acho que no geral sim, viu? Ninguém quer desmerecer a sua própria pessoa, né? E eu acho sua própria classe. Então eu acredito sim que a mulher sempre e também o homem, não vamos, né? Eu acho que também todo, né? O ser humano que se propõe a liderar, a sentar num comando, se propõe a entregar o melhor de si, tá? Eu acredito. Ainda sou bem, sabe, crédula nisso, né? Tem as exceções, né? Mas muito em qualquer lugar, né? Como qualquer lugar. Mas é que às vezes uma exceção ela faz tanto barulho que às vezes ela apaga, sabe, tudo que é feito ao redor de melhoras, de progresso, de utilidade, sabe? Então, eu acho que ainda a política ainda está, sabe, com muitas arestas para serem, sabe? Né? Não adianta essas filmagens, né? Ainda não estão, né? Nosso Brasil é muito grande, né? E não é só Brasil, né? Vamos ver lá na Ucrânia, naquele país todo, gente está matando gente, o cara não abre mão, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? E está sendo idolatrado, que nem é idolatrado aqui também, né? É verdade. Concordo com a Bea, acho que as mulheres entregam o que, o que é pedido, se não mais. Se não mais. Né? Para elas estarem lá e elas têm competência, elas têm compromisso e eu acho que elas estão fazendo o que precisa ser feito. Então estamos evoluindo, estamos avançando. Com certeza. Meninas, Beverly, você ficou tão quietinha. Pois é, né? Mas foi bem legal. Quero agradecer muito a presença da Beatriz e da Andréa. Muito obrigada. Obrigado, Andréa. Um abraço no teu pai, né? Eu fiquei feliz de saber que você é filha da... Aliás, acho que a gente até se bateu por aí também, né? Provavelmente não rola. Obrigado.
Obrigada a vocês, muito obrigada pelo espaço e, mais uma vez, um feliz e consciente Dia da Mulher. Gostei da palavra consciente. Isso mesmo. Também obrigado, Cuiava, pela oportunidade. A Beverly, é um prazer compartilhar contigo esta mesa, André, tá? Que tu também é uma liderança de reconhecimento. E a todas as mulheres, né? Continuem, né? Promovendo o seu protagonismo para deixar um legado, né? De inspiração para as mulheres que vêm aí. Muito bem. Dito isto, o Vitrine de Negócio entrega mais um programa Vitrine desse sábado, dia 8 de março de 2025. E nós voltamos no próximo sábado com outro tema, com outros convidados, sempre discutindo aqui temas que sirvam de inspiração para você poder tomar uma melhor decisão, poder exercitar melhor a liderança e crescer, progredir, porque é isso que nós desejamos. Agradecemos ao Cicobi e à CDL pelo patrocínio. Obrigado, Beverly, e a gente volta no próximo sábado. Tchau. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Vitrine de Negócios. Apresentação: Luiz Antônio Cuiava. Oferecimento: vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fazer parte